Olá, sejam bem-vindos à roda de conversa sobre o marketing e a mulher no mundo corporativo. Uma iniciativa da Comissão Especial da Mulher Administradora do CRA-RJ em parceria com a Comissão Especial de Marketing. Seja bem-vindo aqui o público presente e também vocês que nos acompanham online pelo Facebook, pela CRA-RJ Play e pela Rádio ADM RJ. Bom, participo aqui dessa roda de conversa, desse bate-papo, a administradora Mara Biasi, que é conselheira aqui do CRA-RJ. Tudo bem, Mara? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. É uma oportunidade muito boa de juntar duas comissões muito especiais e que se dirigem notadamente para o aperfeiçoamento da administração entre todos os nossos participantes, sejam os daqui, sejam os que estão nos ouvindo. Também a administradora Sueli Mota, membro da Comissão da Mulher Administradora. Seja bem-vinda também. Obrigada, Josué. Agradeço a oportunidade também. Do outro lado, a administradora Rita Lima, que é membro da Comissão de Marketing do CRA-RJ. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês para compartilhar informações. E também o administrador Firmino Carneiro, que é coordenador adjunto da Comissão Especial de Marketing do CRA-RJ. Seja muito bem-vindo, Firmino. Tudo bem? Bom dia aos presentes, bom dia a quem nos ouve e que tenhamos um excelente evento, né? Bom, queria que a Mara começasse falando um pouco da sua experiência, Mara, né, da sua carreira, né? Em breves palavras. A Mara tem uma vasta experiência na área da gestão. Eu não sei qual é a importância da gente falar isso. Aqui a gente promove esses encontros, promove esses diálogos, muito em função da troca, né? Eu estou aqui representando, vamos dizer assim, aqueles formados em administração, na época já em que a administração ainda estava despontando como profissão. A minha formatura foi em 1967. E eu me formei na EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, na área de administração pública, porque as pessoas pensavam em administração direcionada à administração pública. Depois é que se tornou muito forte a questão da administração empresarial. Hoje são, em número muito reduzido, os cursos de administração pública. Mas a minha formação, basicamente, se dirigia à questão de administração pública. E eu acho muito interessante, porque as novidades que nós vamos trazer aqui eram coisas que, na minha época de estudante e de profissional iniciante, elas não existiam como formas declaradas. E hoje elas fazem parte dos currículos de todas as faculdades, porque nós temos a questão de gênero, a questão de políticas públicas, as questões das cotas, das minorias, e nós temos as questões relacionadas ao marketing, marketing institucional, marketing político, marketing profissional. E aqui nós vamos ter uma aplicação desses conhecimentos do ponto de vista do perfil feminino da classe de profissionais e o perfil feminino da classe dos clientes. Então, vejam vocês como a administração evolui. Daqui a 20 anos, quando a gente fizer esse novo encontro, eu vou estar de asa, vocês vão estar sentadinhos. Eu vou estar de asa do lado de fora. Vocês vão falar assim, pois é, uma vez eu fiz, se falava em marketing e mulher, agora isso tudo já está tão inserido no processo que não é mais novidade. Então, o nosso objetivo aqui é trocar e trazer novidades para vocês. Sueli Mota, queria que você falasse um pouco da sua carreira aí, o que você tem visto na questão do marketing, da mulher no mundo corporativo durante esse período. Uhum. Eu sou administradora de formação, né? E minha especialidade é mais na área de gestão de pessoas, mas sou professora das disciplinas de gestão de pessoas e de marketing. Já há uns 15 anos atuo em instituição de ensino superior, em cursos de graduação e pós, né? E uma das grandes perguntas nos primeiros dias de aula, quando a gente vai falar sobre marketing, uma das grandes questões dos alunos é justamente o marketing pessoal, né? De que maneira, o que eu posso aprender para aplicar o marketing pessoal na minha vida, para conseguir um emprego, né? E me manter nele, né? Então, assim, é inevitável a gente conversar sobre redes sociais, né, sobre os impactos, sobre a imagem que você projeta para a sociedade, né, e nessa sociedade a empresa está inserida, né. Então, assim, acaba sendo uma preocupação dos estudantes, né, de ensino superior, e hoje a gente vai procurar focar isso para a mulher, né,
Então, o nosso objetivo aqui de discutir, como a Mara falou, é essa mulher como alguém que atua no mundo corporativo, alguém que, de um tempo para cá, virou muito mais protagonista, né, da sua carreira, mas alguém que consome também, né? Então, assim, como é que a gente chega nessa mulher, que tipo de influências ela recebe, né? Então, a gente vai procurar conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Rita Lima. Bom, eu sou administradora, uma especialização em marketing. Trabalhei durante 26 anos no mundo corporativo, né, atuando numa indústria de cosméticos. Hoje me dedico há 7 anos à área de educação, coordeno um curso de educação superior, o que me traz muitas emoções, e essas falas que vocês trouxeram hoje, eu realmente, analisando o que acontece no início de cada semestre, é isso mesmo, existe uma expectativa muito grande, principalmente do público feminino, em como atuar nesse mercado. E eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de passar aqui alguns insights que são, hoje, como a Mara disse, né, estou começando já a modificar todo um contexto de carreira, todo um contexto de visão, de empreendedorismo, né? E trazer novidades para vocês. Firmino Carneiro. Eu me formei 2 anos antes da Mara. Me formei infelizmente não existe mais, mas na Universidade Gama Filho, uma excelente escola da época. E comecei a trabalhar em 1971 numa empresa que hoje as pessoas nem se lembram do nome, chamava-se CTB. Tá? Depois, Telerge, Telemar, atualmente é Oi, e nessa empresa eu fiquei 33 anos. Me aposentei lá. E 2 vertentes dentro dessa empresa. Uma na área de recursos humanos, passando por bastante áreas, tá, de benefícios, recrutamento e seleção, cargos e salários, e logística e outras partes. No meio do caminho, eu fui para a área de atendimento a cliente. Comecei a ter as noções de marketing, né? Atendimento a cliente, verificar o que eles queriam, vendas, e vai por aí. Me aposentei, estava em casa, o tempo passando, fui para a área educacional. Fui ser professor e fiz essa parte durante 13 anos. E parei também, né? Achei que já estava precisando fazer outras coisas. E hoje em dia eu faço parte da comissão de marketing e também sou conselheiro suplente aqui do conselho. Quando a gente fala da mulher no mundo corporativo, eu tenho uma parte corporativa que é a Telerge bastante forte. E lá eu fui chefiado, gerenciado, gestão, não gestão, com mulheres e com homens, né? Então, é muito interessante. E como a administradora Mara falou, a Sueli e a Rita, a mudança que teve daquela época para hoje é forte. Tá? Porém, o conhecimento, o mundo virtual, isso tudo, abre excelentes caminhos, principalmente para a mulher. Tá? E vamos conversar em cima disso, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui, tá? Muito bem. Bom, normalmente a gente trabalha muito essa questão das diferenças entre homens e mulheres no mundo corporativo, dentro do marketing ou dentro de quaisquer outras situações. Então a gente começa, Mara, pedindo para a senhora falar o inverso. De repente, o que há de semelhante, né, entre as relações corporativas e do marketing, entre homens e mulheres, da sua época de formação, como a senhora disse, e que agora a senhora percebe quais semelhanças ou quais coisas se aproximaram com o passar do tempo? Eu tenho a impressão que a gente nem precisa falar da nossa experiência pessoal, mas sim da visão do mundo, né? Quando eu entrei na faculdade, entrei com 18 anos, na escola de administração que eu estava, já havia um percentual de mulheres bastante alto. Era quase meio a meio. Então, já era visto como uma profissão em que a mulher tinha uma possibilidade de seguir carreira. Agora, eu estava num curso que, então, era de administração pública. E como vocês que trabalham na área de políticas públicas e administração sabem, o emprego público sempre foi aquele que mais chamou o profissional feminino.
Se você for olhar as estatísticas, você vai até dizer, puxa, como as mulheres trabalham no setor público. Mas, se você for olhar mais profundamente, elas trabalham muito mais na área de educação e na área de saúde, que são funções notadamente, entre aspas, femininas, porque, tradicionalmente, na nossa cultura, as mulheres cuidam, as mulheres ajudam a crescer. Então, quem era um profissional de saúde ou da área de educação estava dando um prosseguimento à função mulher/profissão. Mas, de fato, o mundo mudou. O mundo fez com que homens e mulheres tivessem que disputar os mesmos espaços dentro da situação de carreira, emprego e crescimento pessoal. Lógico que há diferenças, há também semelhanças que nós temos que destacar. Existem ainda muitas diferenças do ponto de vista do tratamento salarial, da questão de seleção, da questão do recrutamento, da empregabilidade de uma mulher em idade fértil. E existe um preconceito ainda em relação à mulher depois de uma certa idade, como se a mulher, depois de uma certa idade, não tivesse capacidade de trabalho produtivo, ela tivesse que se retrair. Eu acho que eu ainda não me retraí, não é por falta de vontade, não. É porque eu quero ser daquela que diz assim, olha, uma mulher de certa idade ainda tem capacidade produtiva. Então, eu estou nesse carro e vou continuar trabalhando nisso. E as semelhanças são que a mulher teve acesso a muito mais informação e muito mais formação, tanto quanto os homens, em algumas profissões até mais. Então, nós temos que ver o que é positivo e o que é negativo e tentar não superar, mas se igualar às condições para dar respeitabilidade ao emprego e para dar melhores condições de trabalho para todas as homens e mulheres que estão aqui. Esse é um dado que nós sempre levamos em consideração na Comissão Especial da Mulher Administradora. Quando nós falamos sobre a mulher, nós falamos da mulher na sua profissão e na sua ascensão profissional e na sua ascensão pessoal, no seu fortalecimento e na sua segurança. Nós mudamos muito, ainda tem muito para mudar, mas eu acho que agora está chegando uma fase em que talvez o homem seja mais frágil, porque a mulher mudou e se consolidou, e o homem diz assim, e agora, com o que eu fico? Quais são as minhas diferenças? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Então, acho que a gente tem que ter um foco também de igualdade de condições de trabalho. Sueli, essa questão que a Mara aborda das diferenças, das semelhanças, elas são bem estruturadas durante a formação das novas administradoras para entenderem que elas fazem parte, sim, do mercado e têm que ir mesmo de cabeça erguida. Como é trabalhada essa questão dentro das universidades, não só a parte técnica, mas essa visão de um novo mundo? É interessante que o mundo mudou, né? O mundo do trabalho mudou, mas alguns preconceitos permanecem, né? Isso que a Mara falou da idade produtiva, eu, há mais de 20 anos atrás, passei por isso. Eu era recém-casada, no início da faculdade, e eu fui tentar um emprego bilíngue, e eu tinha já o curso de inglês concluído, então eu falei, cara, estou fazendo faculdade de administração, óbvio, né? Tá? E aí, quando ele perguntou a minha idade, quando ele viu que eu era casada, recém-casada, ele falou, não, de jeito nenhum, eu não posso te contratar. Aí eu falei, mas, espera aí, eu estou no início da faculdade, o que está errado, né? Não, você em breve vai ter filhos. E, infelizmente, o empregador que vai te contratar não te aceita dessa maneira. Isso tem mais de 20 anos, e hoje eu ainda tenho alunas que não conseguem emprego porque ou têm filhos pequenos ou estão, na visão do recrutador, prestes a ter esse filho pequeno, né? Então, assim, alguns preconceitos permanecem, infelizmente, né? A gente ainda encontra algumas barreiras. Por mais que a mulher se organize para ir para o mercado de trabalho, existe esse tabu. Existe esse tabu levantado pelas próprias mulheres, o que me entristece mais ainda, né? Quando a mulher diz, se eu tivesse no lugar de quem está contratando, eu também não contrataria. Então, a gente ainda tem muita coisa para vencer, né? Embora a gente converse muito com as alunas, com as mulheres especificamente, né?
de que as barreiras elas vão sendo transpostas à medida que elas vão aparecendo, e se a gente tem o interesse de crescimento profissional e a gente investe nisso, não tem porquê o impedimento ser um casamento ou um filho pequeno, né? Isso é administrável, né? Mas, infelizmente, muitas empresas ainda têm esse preconceito, né? Então, as barreiras permanecem até hoje. Posso aduzir uma coisinha? A Sueli falou uma coisa muito importante, que eu acho que a gente, como estudante de administração, tem que reforçar. Esse preconceito do mundo se reflete também nos governos. Então, parte do problema que nós precisamos enfrentar para a busca de igualdade de condições de acesso e permanência no trabalho, poderia ser melhor resolvido se houvesse políticas públicas eficazes, promovidas pelo governo, para facilitar às pessoas que resolveram criar uma família o acesso a condições que lhes facilite o acesso ao trabalho em condições de igualdade. Em alguns países mais evoluídos, isso já existe. Mas a gente podia trocar a palavra evoluído, ou acrescentar na palavra evoluído, em alguns países com dimensões territoriais e problemas diferentes do Brasil. A gente tem mania de dizer que lá é melhor, mas lá é menor, lá tem menos gente, lá tem menos problema. Nós não somos ruins. Nós temos um mundo muito grande para administrar. E a nossa mentalidade governamental não engloba todos de maneira igual. A gente tem que tratar as pessoas que precisam de apoio de políticas públicas para se inserirem no mercado de trabalho. Visando... Desculpa, só colaborar um pouquinho. É porque eu acho que a sua fala de anos atrás, né, onde a gente ainda tinha preconceitos, o seu depoimento também faz com que eu refletisse agora, olhando um pouco para esse cenário, como é que a mulher ela vem se desenvolvendo e vem procurando formas diferenciadas para atuar no mercado. Afinal de contas, muitas delas sustentam família, muitas delas são provedoras, né, de todo um contexto familiar. E o que a gente vem observando é exatamente essa mulher buscando no mercado o seu espaço, a sua identidade, até criando a sua própria marca. Quantas mulheres hoje em dia são empreendedoras, criaram seu próprio negócio? Se a gente observa na televisão, você acaba vendo, né, a dimensão de quantas mulheres trazem novidade. Eu acrescentaria também, você falou de mulheres muito voltadas para a educação e para o trabalho público, né? Eu acrescentaria hoje para a prestação de serviço. Hoje, no nosso mercado, particularmente, a gente tem uma oferta muito grande de prestação de serviço. Na verdade, o serviço como um todo, eu acho que por toda essa mecânica que a sociedade vem sentindo, econômica, né, política e tudo mais, o ser humano ele está buscando um pouco voltar para si e olhar um pouco o seu eu, né? E com isso vem a beleza, com isso vem o cuidado pessoal, com isso vem vários sinônimos que a gente pode traduzir, que a mulher está navegando em uma área totalmente desconhecida há tempos atrás. Uma forma até dela criar, e é interessante que as mídias estão dando suporte para elas no sentido de criar o seu próprio marketing e de enfrentar as dificuldades, coisa que na faculdade, antigamente, você não sabia como fazer, né? Não era uma competência que você adquiria. E hoje essa competência ela vem sendo trabalhada para que você enfrente cada vez mais esse cenário, que é difícil, mas que existem oportunidades aí à frente. Pegando essa questão que a Mara falou sobre políticas públicas, e aí a gente entra no ramo das empresas sustentáveis, nessa área de empresas sustentáveis, que entram as questões sociais, questões econômicas e também ambiente. E nas questões sociais a gente entra aí nessa igualdade, né, entre mulheres e homens. Firmino, como as empresas podem usar essa questão da igualdade, políticas de igualdade, para promoverem a sua própria instituição no mercado e ganhar mais credibilidade aí, trazendo mais mulheres ainda para dentro da sua organização? Eu acredito que essa parte aconteça a partir do momento em que as empresas passem a olhar basicamente para aquele fator da competência. É o conhecimento,
é habilidade, é atitude. Eu sei que existem outras definições de competência, tá? Mas vamos ficar no chá, que é aquilo que a minha avó tomava antes de dormir. O que acontece? No momento que você começa a tratar em cima de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, não tem gênero, não tem falha. É aquilo que a empresa necessita para fazer. E se ela está tratando de sustentabilidade, ela está buscando formatos também que o seu cliente olhe aquela empresa com um diferencial que existe nas suas concorrências. E essa é a base, entendendo? Qual é o diferencial que a empresa está fornecendo para captar novos clientes? É uma empresa sustentável? É uma empresa que dá oportunidade para aquelas pessoas que têm conhecimento, e é independente se é homem ou se é mulher, é igual, tá? Porque a empresa não quer outra coisa a não ser, tá? Sinto muito quem pensa diferente, mas para mim, quando eu olho qualquer empresa ou organização, eu vejo o cifrão, que é lucro, tá? Inclusive as sociais. Aqui é uma empresa sem fins lucrativos, aí eu vou ser voluntariado, tá legal. Não recebo? Recebe. Porque quando você está fazendo alguma coisa até como voluntário, você está ali por algum motivo. Então, o que acontece? A empresa sustentável é aquela que consegue passar uma grande credibilidade ao seu cliente. Independente do que ela é sustentável, se ela não polui o meio ambiente, se ela é uma empresa que recicla, independente disso. O que interessa é as pessoas que estão ali são pessoas competentes para fazer aquilo. São pessoas que, no fundo, vão trazer a lucratividade que a empresa quer. E aí, tá? Os preconceitos que vocês estão falando do sexo masculino, né? Que eu estou aqui, eles têm que ir embora. Tá? A empresa quer lucro. E lucro é através de uma competência que vai aflorar, independente do gênero, do sexo, de qualquer coisa que a gente possa falar. Sueli, a senhora falou sobre a questão de quando a senhora foi procurar, né, o primeiro emprego, toda essa situação de período fértil. Negar que hoje em dia existem muitas formas de se trabalhar, até mesmo de casa, né, o famoso home office, tem a questão da indústria 4.0, a gente fala tanto disso. Isso expõe um lado parado, estagnado das organizações atualmente? Sim. Nem todas as empresas estão abertas ainda para o 4.0, para essa visão do home office, né? Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, a gente teve aqui uma palestra sobre home office, inclusive compartilhando uma experiência, né, real de melhoria de resultado de uma instituição, de uma determinada organização, por causa do home office, né? Mas a gente sabe que muitas empresas ainda estão naquela fase do horário comercial, né? Da marcação de ponto, de entrada e saída. Mas eu adorei o que a Rita falou, voltado para o empreendedorismo. Eu acho que tem sido um caminho. Isso que você falou do home office tem sido um caminho. Nem todas as organizações descobriram e aceitam ainda este caminho, mas as mulheres têm procurado essas alternativas, né? Como forma de se organizar e de ser realmente provedoras das suas famílias, né? E esse é um caminho que tem crescido até mais entre as mulheres do que entre os homens, né? Talvez como uma alternativa a isso, né? E dizer, se você, empresa, não me dá oportunidade, eu crio a minha própria oportunidade, né? Como disse o Firmino, as empresas visam lucro. E, às vezes, você manter um profissional em casa produzindo é melhor do que levá-lo a um ambiente corporativo onde ele não vai produzir e aí não vai acabar gerando lucro para as empresas. Mara, a senhora fala sobre, né, mais uma vez, das questões de políticas públicas, e eu queria voltar a esse assunto, mas ligado às mulheres que já atuam nos cargos de governo, como elas deveriam agir ou como elas podem agir de forma prática, não simplesmente na teoria, de forma prática, para fomentar mais políticas públicas que, não vamos dizer favoreça, mas vamos dizer que valorize a mulher, que dê o devido valor à mulher no mercado. Vamos fazer a ponte, né? A gente está fazendo diálogo aqui, então vamos pegar o chá do Firmino. Eu acho que um emblema muito poderoso é o chá. É a competência, habilidade e atitude.
Então, quando você fala em governo, a funcionária pública, nós estamos falando de mulheres, ela tem um código que ela tem que seguir. No governo está tudo escritinho, onde é que a gente tem que ir, o que, que não tem que fazer, o que, que pode, o que, que não pode. Então, competência, habilidades e atitudes sistematicamente bem aplicadas vão elevando o patamar da aceitação de resultados. Porque a administração pública, sim, ela tem que ter o seu lucro. Não é o lucro em termos de resultado financeiro, mas é o lucro em termos de resultado da eficácia e da efetividade das ações que ela desenvolve. Então, esse é o lucro do setor público. Esse é o lucro das políticas governamentais. É a melhoria das condições gerais para a população naquilo que lhes compete. Então, um profissional competente, mesmo que não esteja escrito direitinho no seu quadro de cargos ou no seu concurso, no edital de concurso, que ele tem que fazer isso, isso, isso. Se ele fizer isso, isso, isso com qualidade, ele vai estar colaborando para uma mudança de patamar. Agora, eu acho que eu mencionei que as políticas públicas precisam ser voltadas para os direitos de todos, ou seja, direitos a terem redução das desigualdades que ainda existem, por 200 preconceitos, no mínimo, que a gente tem por aí. É uma coisa que, mesmo eu, que já milito na busca dos direitos, se eu olhar bem dentro de mim, eu tenho um monte de preconceitos que eu luto para que eles não aflorem. Não tem gente perfeita, não, né? Qualquer militante, quando estiver fechadinho no seu quartinho, ali, sozinho, se lembra de alguma coisa não politicamente correta que já fez. Mas eu acho que é um processo gradual de melhoria. Então, por exemplo, o home office, que nós fizemos aquele encontro da vez passada, eu me lembro que eu ficava pensando, quando ouvia o palestrante, eu dizia assim, essa pobre coitada está fazendo home office, mas ela tem que se administrar para ela cozinhar, lavar, passar, levar o filho no colégio, ir na farmácia buscar o remédio, e de noite ela vai visitar o pai que está doente em casa para ela cuidar do pai. Então, redução das desigualdades significa que homens e mulheres podem e devem fazer a mesma coisa para uma construção. Essa construção pode ser a família, essa construção pode ser o objetivo empresarial, essa construção pode ser uma política pública. Então, não tem trabalho de homem, trabalho de mulher. Eu sou mulher, hoje sou viúva, mas já fui casada, e fiquei 50 anos casada, 50 anos casada assim, sem problema, e nunca deixei de trabalhar por ser casada ou por ter filhos pequenos. Eu tenho hoje 2 filhos, 6 netos e 2 bisnetos. Mas nunca parei de trabalhar ou tive restrição ao meu trabalho. Eu já fui professora, assessora e já fui CEO de uma organização. Quer dizer, dentro da minha carreira profissional, eu cumpri todas as etapas e nunca tive problema de não fazer isso ou aquilo, porque eu era mãe, ou eu ia ser mãe, ou eu tinha que fazer alguma coisa. Não, eu tinha que fazer, eu fazia. Mas a minha parceria com a minha família é uma coisa que existe. Então, essas parcerias, essa redução das diferenças, começa dentro de casa. Se você não precisa ter um marido que te ajude, não. Você não precisa ter um pai que te ajude. Você precisa ter pessoas da tua família, sejam maridos, pais ou filhos, que dividam a tarefa de cuidar entre si, para não ter aquilo a mulher faz e aquilo o homem faz. Porque, senão, a mulher vai fazer sempre muito mais. E isso vai se refletir na qualidade dos resultados. Rotulação, né? Lembrando que isso é uma questão de comportamento, né? Mesmo que você não queira fazer, porque a tendência é se acomodar, mas é preciso entender que os responsáveis pela casa são todos que habitam nela e assim devem trabalhar em conjunto. Bom, a gente entra agora na questão do marketing digital. O CRA publicou esses dias uma matéria sobre a hashtag LinkedIn não é Tinder.
onde aconteciam muitos assédios, tem acontecido muitos assédios às mulheres, principalmente via LinkedIn. E aí eu queria que você, Rita, falasse um pouco sobre como a mulher ela pode utilizar da melhor forma possível todas as ferramentas do marketing digital para se promover e sem dar esse tipo de brecha, porque na verdade o assediador ele não tem brecha, né? Ele cava a brecha, mas como a mulher pode se blindar para minimizar esses efeitos nocivos à carreira? Bom, primeiramente, a internet ele é um mundo de oportunidades, né? Eu acho que a mulher ela tem que estar muito atenta aonde ela navega, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de um mundo físico, eu sei aonde eu posso ir, ou eu sei aonde eu não devo ir, né? O mundo virtual ele acontece da mesma forma. Quando você está diante do mundo virtual, você está criando a sua imagem, você está fazendo com que o outro tenha uma imagem de você. Quando a gente fala e a gente observa, né, hoje as mídias elas estão sendo usadas principalmente para dizer que profissional você é, que marketing você está fazendo de si, como é que você se comporta, com quem você se relaciona, onde você frequenta. Isso tudo traça um pouco a sua memória, né, profissional. E no momento que você é hackeado, vamos dizer assim, por uma pessoa, e você é assediado, ou você tem um conflito, né, na mídia, é importante você saber que talvez você tenha procurado isso. Talvez a sua forma de se posicionar e de se lançar para o mercado tenha sido um pouco abusiva. Internamente, até mesmo falando um pouco para os alunos, quando a gente vai falar sobre desenvolvimento de carreiras, né, sobre o desenvolvimento do seu marketing pessoal, como é que a gente estimula esses alunos a criarem páginas que realmente falem do qual é o seu propósito? Se o seu propósito é mostrar a sua qualidade, a sua competência, o seu direcionamento profissional, eu devo ter ali uma forma, né, de encarar a minha profissão, né, e a minha realidade de forma a moldar e a criar uma roupagem que realmente externe isso. Se eu crio uma roupagem diferente, eu abro oportunidades para quem acha que eu estou navegando de forma inadequada possa dar margem a criar outras reflexões. Se for o caso, para isso você tem acesso a mídias, né, que promovem aí encontros, relacionamentos, né? Depende muito do que é o seu foco. Se o seu foco não é esse, mas o seu foco é voltado para o empreendedorismo, você tem que saber que hoje as mídias elas te dão oportunidade de ir muito além, pessoalmente, profissionalmente, né? Então, o conselho que eu dou e a informação, pense um pouco em qual é a sua marca. Como é que você está criando a sua marca para o mercado? Quem é você? Qual é a roupagem que você realmente está passando como imagem para o mercado profissional? Firmino, a gente tem um histórico meio nebuloso na área do marketing que, né, claro, a gente sabe que o marketing não é apenas as propagandas, né, aquilo que aparece. Vem desde o planejamento, estudos de negócios. Mas naquilo que tange ao que aparece, a gente tem um histórico nebuloso de campanhas publicitárias que agrediam, né, as mulheres, que colocavam o homem sempre como superior, a mulher como algum objeto de utilização. Eu queria que o senhor falasse como criar um marketing não agressivo a esse ponto, mas um marketing que trate a todos, homens e mulheres, com o respeito que é devido. O marketing, tá? O fundamento do marketing, tá? Você começa o marketing com uma ideia e vem planejamento, vem um monte de coisa, mas no fundo, lá na ponta do marketing tem um negócio chamado cliente. Então o marketing todo ele é voltado para o cliente. E quando a gente pensa em alguma coisa que não possa ser agressivo às mulheres, é porque aquele produto, aquilo que está sendo criado, ele é voltado para um público feminino ou não. Porém, hoje, se você for agressivo com qualquer público, tá,
Não vai ser o marketing, não vai ser a propaganda da televisão que vai te matar. O que vai te matar, a Rita acabou de citar, é a internet. Não adianta, se nós daqui falarmos alguma coisa que não seja com fundamento, que não tenha alguma veracidade, alguma credibilidade, eu garanto a vocês que antes de nós sairmos do evento, já vai ter uma fila ali de coisas para nós respondermos pelo CRA, porque o Twitter, o Facebook e outras coisas já colocaram ali. Então hoje, quando a gente fala que antigamente tinha um marketing agressivo em cima da mulher, é que não existia essa velocidade da informação, vamos dizer assim. Hoje, qualquer coisa que seja fora, eu não vou falar padrão, porque eu não gosto muito de padronizações, tá? Mas que não seja fora, que seja fora de uma ética, vamos procurar pela ética, automaticamente explode. Não adianta. São campanhas. Hoje, pensa bem uma coisa que acabou de vir na minha cabeça, hoje você faz abaixo-assinado pela internet. Você muda uma legislação ou busca a mudança de uma legislação pela internet. E automaticamente isso acontece. O grupo de mulheres, tá? Existem grupos de mulheres muito bem formados, grupos de mulheres altamente qualificados que estão atentos a isso. E se uma empresa vai buscar alguma coisa contrária a esse fundamento, com o qual eu concordo plenamente, não tenham dúvidas, ela é bombardeada. Tá? O William Bonner, à noite, vai falar. Hoje não sei o que, pela internet, tá? E não adianta. O mundo digital, ele tem suas falhas, mas ele presta esse serviço, tá? Ele faz a denúncia. E aí é apurado. Sueli, a gente viu essa mudança aí, né, de cenários, então, voltado para publicidade e propaganda, o marketing. Afinal de contas, o marketing muda a forma de se comunicar ou a sociedade é que muda o marketing? Quem muda quem? O marketing muda a sociedade muda o marketing? Ou há uma retroalimentação nesse contexto? Como a senhora enxerga isso? É interessante que o marketing ele é o estudo do mercado, né? Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, o marketing diretamente relacionado à venda, na verdade, a venda vai ser uma consequência lá na frente que vai ser fomentada ou atrapalhada pelo marketing, né? Então, dependendo da forma como eu estudo esse mercado e como eu me direciono, primeiro eu me planejo, né, como você comentou, eu me planejo e depois eu vou me direcionando para vender para esse mercado. Se eu me atrapalhar nessa história, né, como o Firmino colocou, se eu for agressivo com o meu público, né, ou com o meu cliente potencial, que de repente estou tentando atingir um mercado e crio uma polêmica e erro na mão, né, coloco uma polêmica um pouquinho maior, então eu acabo tendo reflexo disso, mas pior do que o reflexo sobre as minhas vendas é o reflexo que vem sobre a minha imagem, né, sobre a imagem da organização. Os estudos de branding, que são os estudos da marca, né, falam sobre isso. Quer dizer, quando você vai construindo a sua marca, e isso vale tanto para a empresa quanto para pessoas, né, esses estudos, aliás, essa construção, ela é feita dia a dia. Ela é feita com passos como você definir a sua missão como empresa ou como pessoa, né, seu propósito, você deixar claro o tipo de público que você quer atingir, né, tanto empresa quanto pessoas. E quando a gente fala, né, aproveitando a fala da Rita sobre marketing digital, quando a gente fala da construção da nossa imagem nas redes sociais, ela não é só imagem, né? A gente fala muito de foto, cuidado com as fotos que você publica, cuidado com a sua foto do seu perfil, mas branding também é conteúdo, né? Que conteúdo, que legado você tem deixado na internet, né? Que comentários você faz a respeito de outras postagens ou que postagens você faz, porque tudo isso vai construindo a sua marca e vai deixando uma história construída ali que, né, a gente vê casos aí de pessoas que se pronunciam sobre determinada coisa, tem um reflexo absurdo, aí a sociedade inteira vai contra, a pessoa apaga, já era.
né? Já era. Não dá tempo mais de você voltar atrás, né? Aquela mancha na sua marca é muito grande. A gente tende a pensar, e isso é um exercício até para os alunos, né? Porque fica aquela coisa assim, mas o Facebook é meu, eu falo o que eu quiser, né? Tem pessoas que, inclusive, colocam com essas palavras. Ok, você é livre para falar o que você quiser, mas essa liberdade também pode vir em consequências, né? Então, assim, você também tem que entender que a liberdade ela vem com essa responsabilidade de saber a rede social ela é pública, né? Ela é sua, mas o que você divulga, não só fotos, não só imagens, mas conteúdos, também fica público. Por mais que você restrinja, alguém viu, alguma empresa pegou, algum cliente viu, e aquilo ali vai impactar, com certeza, na sua imagem, positivamente ou não. Só agregando, é interessante também que as próprias empresas que estão hoje associadas a plataformas, ao Google, elas acabam também trazendo o seu perfil. E, muitas das vezes, o que você postou, você nunca viu uma empresa que trouxesse alguma informação para você, mas ela já sabe que daquele tema você gosta. Então, ela se apropria dessa informação para te trazer cada vez mais conteúdos que tenham semelhança com a postagem que você fez. E aí ela vai mapeando você e pode te levar para um lado que não é aquele lado do seu propósito, da construção da sua imagem. Então, esse eu acho que é o cuidado maior que as pessoas têm que ter, porque realmente essa fala que você acabou de trazer é o que a gente mais escuta, mas o Facebook é meu, o Instagram é meu. Ok, é seu, mas assim, cuidado ao usar, porque as consequências elas são grandes. Ô, Mara, diante da fala da Sueli, nessa questão do marketing, você estuda o mercado e aí sim você faz o seu planejamento e tudo. A gente tem muito a questão dos influenciadores digitais, né? A galera do YouTube, Facebook, Instagram, por aí vai. Mas parece que nesse cenário, na verdade, eles não são tão influenciadores. Eles meio que são os replicadores da realidade social. Seria essa uma visão correta ou uma visão equivocada? Ai, meu Deus, eu queria falar um pouquinho antes, que eu estou aprendendo muito aqui. Vou tentar chegar na sua resposta, na sua pergunta. Eu gostei muito quando a Sueli e a Rita falaram sobre o marketing e me chamou a atenção as reflexões que elas fazem, porque elas são professoras da área. E algumas coisas que foram faladas me trouxeram algum tipo de reflexão. Marketing é, primordialmente, o estudo do mercado. Uma vez estudado o mercado, você, então, abre um processo de trabalho que se compõe de várias vertentes, e a venda, a apresentação, está lá no final, né? Mas todo o processo deve refletir os resultados desse estudo de mercado. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre o mercado. O que é visível no mercado? Vamos comparar as coisas que aconteceram no passado recente, não é século XVIII, mas as coisas que eram entendidas como mercado no passado e as coisas que podem ser entendidas como mercado agora. Como nós estamos falando aqui da questão da mulher como profissional, vamos ver a mulher como influenciadora do mercado, como parte do mercado. A mulher, ela compõe o mercado, até quantitativamente, nós somos praticamente a maioria no mundo. Tem mais mulher do que homem, ou quase mais mulher do que homem em todos os países. Então, nós somos formadores de mercado. E os estudiosos de marketing precisam ter um comportamento proativo para nos verem, para não pensarem que o mercado é feito de homens provedores e mulheres consumidoras. Porque as mulheres, pela força que estão recebendo pela participação no mercado de trabalho e pelo seu crescimento profissional, são consumidoras, são produtoras, são empreendedoras, elas são influenciadoras de mercado. Então, acho que o primeiro passo para a sua pergunta é: quem vê o mercado tem que localizar esta mulher e ver como essa mulher reage na produção, no consumo, na compra e nas redes, né? Eu acho que as redes sociais, a internet, o YouTube, todos os nomes que você citou aí, são caminhos
que não tem volta. Só vai para frente. E vai para o melhor e para o pior. Então, eu acho que está no comportamento das pessoas melhor utilizar as redes. Está no comportamento das pessoas recusar aquilo que não vale a pena ser lido. A pessoa pode botar, é o meu Twitter, é o meu YouTube, eu faço o que eu quero. Eu também, eu vou ler o que eu quero. Eu vou deletar o que eu quero. Eu vou assimilar o que eu quero. Então, as redes sociais que trouxeram uma comunicação farta, acelerada, extremamente maior do que a própria capacidade de absorção, ela traz em você a responsabilidade de escolher o que você quer colaborar, o que você quer deletar e aquilo que você acha que nem vale a pena, é uma diversão. Então, eu acho que nós estamos, no mundo, numa fase de transição em várias coisas, principalmente no comportamento das pessoas em relação às novas fontes de informação que a gente tem. Eu, outro dia, estava conversando com uma neta que eu tenho e eu comecei a perguntar para ela sobre os livros que ela já leu. Conversando, uma conversinha. Aí eu falei, puxa, ela não leu isso, não leu isso, não leu isso, não leu isso. Quer dizer, os livros que eu li na idade dela, né? Mas aí ela começou a falar na participação dela nas redes sociais. E eu ainda não consigo fazer 1/10 do que ela faz. Então, nós estamos num novo mundo, uma nova forma de utilização. Mas qualquer mundo que nós estejamos, está no indivíduo escolher o que quer fazer. Ser visível no mercado para participar realmente desse novo processo. Eu achei muito interessante o que vocês duas falaram. Acho que a gente escolhe o que faz e suporta o que colhe, né, Firmino? Só a Mara, né? E a gente tem que aplaudir a Mara. Ela fala da reflexão que ela fez, né? Interessante que quando ela fala da reflexão, nos leva a refletir. E o nosso assunto é marketing, né? Comissão da Mulher, comissão de marketing, empresas e o mundo atual, que nada mais é que um mundo virtual, né? Daqui a pouco ele muda, ele está mudando, tá? O mundo não é estático. E olha só, a profissão que foi citada pelo Josué, muito bem citado, Josué, influenciador. Mas não é influenciador, essa palavra está errada, porque é influenciador ou influenciadora. Quantos são homens e quantos são mulheres? Não sei se tem essa estatística. Desconheço. Desculpem, pessoal que está ouvindo, eu desconheço. Mas, tal qual o Whindersson, sei lá o nome dele, não consigo falar o nome correto, tem a Sonza, né? Que a esposa dele é tão influenciadora quanto ele. Mas você tem influenciadora de moda, você tem influenciadora de pesquisa, você tem influenciador de futebol, você tem influenciador político, mas são que gêneros? O mundo atual, tá? A formação que a gente está entrando pelo mundo digital, ele quebra essa barreira, em parte, com certeza. Porém, isso que foi citado me levou a esse pensamento, Tamara. O influenciador não tem gênero. Ele tanto pode ser masculino como feminino. Mas aí o feminino só vai tratar de assuntos femininos? Não. Ele vai tratar de assunto que aqueles querem ouvir. Que as pessoas que fazem parte da rede que ele influencia, não sei nem se está correta essa colocação, querem ouvir, independente do assunto que nós estamos acostumados a padronizar ou até encaixotar. Obrigado, Mara. Eu queria aproveitar para falar essa questão dos influenciadores, porque recentemente a gente fez uma pesquisa, na verdade minha aluna, Rayane, fez uma pesquisa, foi o resultado de um TCC, e ela, como consumidora que é, né, ela sempre falou isso, professora, eu sou muito consumidora, adoro consumir, adoro comprar, eu quero saber o que leva a gente a comprar, né? Então, o título do trabalho de conclusão de curso dela era esse, né? O que leva as mulheres a comprar, o que influencia, de que maneira elas são influenciadas. Então, assim, vários resultados, que a gente não teria nem tempo aqui para apresentar todos eles, mas um deles é essa questão dos influenciadores, né? Então, as mulheres que ela pesquisou, 50 mulheres, num determinado shopping do Rio de Janeiro,
E mulheres aleatórias, as mulheres passavam, chegavam no shopping, ela fez uma série de perguntas e chegou à conclusão que 80% das mulheres admitiram, né? Porque isso é uma coisa difícil de admitir, as pessoas às vezes falam, não, eu não sou influenciado por ninguém, eu compro de acordo com a minha necessidade. Né? Então, 80% admitiram ser influenciadas por mídias e por influenciadores digitais. Né? O que a gente coloca como influenciadores digitais? YouTubers, blogueiros, né? Por aí vai. Então, 80% admitiram ser influenciadas e 78%, que a gente é beça, né? Admitiram já ter comprado em função dessa influência, que são coisas diferentes. Uma coisa é eu me sentir influenciada, né? Mas acho que eu não vou comprar, não. Mas só 2% acharam que não vão comprar, não. Né? Ou seja, 78% efetivamente consumiram produtos em função disso. E hoje, aproveitando o que o Firmino falou, do que o cara compartilha com as suas redes, na verdade, o que a gente fala em relação a isso é o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? Eu, empresa, divulgo um determinado conteúdo na minha página e não necessariamente eu estou querendo divulgar, né, a minha empresa. Estou divulgando um conteúdo que é de interesse do meu público. Por quê? Porque esse público ele vai atrás do conteúdo. Então, é exatamente isso que o blogueiro, que o influenciador digital faz. Né? Ele divulga um conteúdo qualquer. Né? Então, pode ser, por exemplo, as mulheres, né, tentar aprender como fazer uma maquiagem de festa. Né? Então, ela está pesquisando lá como fazer uma maquiagem de festa e uma determinada blogueira de maquiagem, ela ensina como fazer a maquiagem de festa. Mas, junto com esse ensinar a maquiagem, vão as marcas que ela utilizou. Né? Então, ela usou o batom da marca tal, a sombra da marca tal. Né? Então, assim, a gente atingiu o público que estava interessado no conteúdo e chegou na minha marca. Né? Então, essa é uma grande jogada e as empresas fazem muito isso através dos influenciadores. Né? E a gente já conseguiu comprovar que influencia e a pessoa vai lá e compra. No fim das contas, acho que todos nós somos influenciados de uma determinada forma. A questão é se a gente tem uma capacidade lógica de escolher por quem seremos influenciados. Né? É a questão dos públicos, dos nichos. Posso Diga, só Rita. complementar? Porque eu acho que é interessante, né? Os influenciadores, né? Acho que a sua pergunta inicial, até eu estava aqui pensando nessa questão, quem influencia quem? O mercado que influencia ou eles que influenciam? Né? Mas é interessante a gente pensar que tem dois tipos de influenciadores. O influenciador que realmente é nato, que gosta de um determinado tema, assunto, como a maquiagem que você trouxe, e ele se apropria dessa habilidade e ele tem a competência que a sua neta tem para poder fazer os vídeos, né, para poder interagir com o público, e ele consegue, de uma certa forma, passar ou vender o conteúdo ou transmitir o conteúdo que a empresa cria, detalhes e todo um passo a passo que não chega até o consumidor com a facilidade e a velocidade que deveria. E esse influenciador ele consegue traduzir muito bem isso, porque ele, sabe quando você faz esse detalhe? Sabe quando você joga? Né? Ele tem a mesma linguagem que o consumidor. Então, esse é o grande influenciador digital, porque ele faz algo que cativa e torna a quem está assistindo uma comunicação muito direta e muito próxima da realidade. Agora, a gente também tem o outro tipo de influenciador, que é aquele influenciador que as empresas olham e elas falam, bom, eu gostaria que você falasse sobre o meu batom, eu gostaria que você falasse sobre isso, e para isso eu vou te dar. Então, ela faz antes um lançamento para esse público que tem milhões de seguidores, e aí, se a gente for entrar em seguidores, né, tem assim uma conversa que muitos pagam para ter a quantidade de seguidores, porque a partir do momento que você tem um X de seguidores, você também recebe algo por isso. Né? Então, tem o ônus e tem o bônus. Então, a esses influenciadores é dada a oportunidade de desfrutar previamente de um lançamento e eles podem divulgar em suas redes antes mesmo desse produto estar no mercado. E quando você tem esse influenciador que é patrocinado por uma empresa, esse influenciador, muitas das vezes, ele tem uma fala que, se você for olhar internamente no corpo dos seguidores, está na cara que isso é patrocinado, vai. Então, assim,
tem que ter um cuidado, né? Porque o influenciador digital é aquele que tem a propriedade e a habilidade que consegue transmitir muito bem essa fala sem ter o patrocínio. Porque, quando é patrocínio, ele vira um braço, uma extensão de uma empresa. Não estou falando que é ruim. Eu só estou falando que, dependendo daquilo, do seu propósito, é interessante que você saiba que existem esses dois tipos de influenciadores e que você consiga distinguir um do outro. E aí, de repente, já pode aí ficar a provocação para os profissionais da administração, as profissionais da administração, de repente um estudo aí sobre os tipos de influenciadores, né? No mundo digital. Então fica aí a provocação aí para vocês que são da área da administração e para nós também que somos da área da comunicação, que é extremamente importante. Bom, falando sobre, voltando à questão da Mara, né, a netinha e Mara, né, celular, tablet, livros. No mercado digital, a gente tem a questão da teoria da cauda longa, né, que alcança esses públicos que, infelizmente ou felizmente, não posso fazer esse tipo de juízo, acaba sendo esquecido. Como a mulher pode lançar mão dessa ferramenta para alcançar os seus públicos e atingir os seus objetivos e alcançar esses públicos outrora esquecidos? Nossa, que pergunta difícil, hein? Não é? A gente hoje, eu não consigo me ver sem as mídias para poder esse alcance. Antigamente, né, é interessante a gente pensar na própria política. Se você vê uma mulher que é política hoje, ela vai fazer todo um processo via mídias para poder se lançar, para poder falar da sua campanha. Mas eu acho que, voltando um pouco em como era a comunicação antigamente, eu acho que a mulher ela pode se é difícil, Josué. É difícil você fazer uma reflexão sem claro que quero, porque assim as mídias elas estão dentro desse universo e eu não sei mais hoje, mesmo para quem não tem muito domínio, né? Já é algo que avançou tanto que não tem como você hoje não ter uma pessoa que não seja conectada com uma mídia, por exemplo. Se você pergunta aqui, você fala, bom, aliás, vou fazer, tem alguém que não tenha nenhuma mídia aí? Tem alguém na plateia? É difícil. Então, assim, essa palestra, ela usa uma mídia, né? Se a gente não tivesse essa mídia, nós teríamos somente o alcance do público que está aqui dentro. Graças a essa mídia, a expansão do conhecimento ele se faz. Se eu me recordar um pouco, não tenho essa bagagem toda, mas se eu me recordar um pouco do momento que eu estudei, eu seria, com certeza, outra profissional se eu tivesse todos os recursos que hoje eu tenho. Hoje você está aqui, você pode ir à França, você pode ir ao Japão, você pode... mas eu não sei aquilo, você pode traduzir. Você tem a informação aonde você quiser. Você pode também se transportar. Posso, através das mídias, eu posso ter uma educação que venha de outro país. Eu posso fazer parte de uma outra comunidade. Eu acho que a mulher hoje, ela não tem, eu pelo menos não vejo a possibilidade de um caminho de volta. A não ser que nós tivéssemos uma comunidade, né? A não ser que você fosse falar assim, poxa, você vai viver numa ilha, né, isolado de tudo, onde não tem muita internet, então o meio faz o homem, né? Eu acho que eu tentaria ver, mas vamos ver se o Firmino traz alguma coisa mais interessante aqui. Mais interessante nem tanto, Rita, mas bem em cima do que você falou, com certeza. Eu acho que a palavra central para responder o Josué, tá, é foco. Ter foco naquilo que você pensa, naquilo que você quer enquanto mulher, né? Que a gente já está falando da mulher, né? É ter o foco. Em cima desse foco, buscar o que você falou. Buscar informação. Hoje a informação está disponível em qualquer lugar. Tá? Desde que você consiga navegar, né, nesse mundo virtual, você consegue a informação. Ora, se você tem o foco, tem a informação, você já construiu uma base de conhecimento para que você atinja os teus objetivos e chegar onde o Josué está perguntando. Eu acho que esse é o caminho, tá? Foco, informação para chegar no objetivo que quer. Muito bem. Planejamento, o marketing em geral.
Bom, a gente já está caminhando aqui para o final, mas eu queria ainda fazer uma pergunta e depois uma provocação. Aqui, mais uma provocação, né? Bom, a pergunta, e eu gostaria, né, que todos vocês respondessem a essa questão, a gente está falando sobre o marketing e a mulher no mundo corporativo. Então, eu queria que vocês estabelecessem, não como uma regra engessada, mas como apontar um norte para que as mulheres entrem para o mundo da produção do marketing, não simplesmente como consumidoras, mas vocês aqui como profissionais, como não só consumidoras, mas produtoras de tudo isso também, idealizadoras de tudo isso, eu queria que vocês apontassem alguns caminhos que as mulheres podem seguir para se tornarem empreendedoras na área do marketing. Não sei. Eu não sei. Eu estava esperando que os especialistas, Firmino, Rita e a minha colega preferida aqui, a Sueli, falassem para eu poder pipocar. O que fazer para as mulheres serem empreendedoras na área de marketing? Na produção? E eu acho que as mulheres estão fazendo isso. Não sei se essa resposta é convincente, mas eu percebo que a mulher, em todas as suas dimensões, elas estão participando de tudo que o mundo se lhes oferta. Algumas mais, outras menos. Algumas mais assim, afoitas, outras menos. Então, eu acho, como eu mencionei anteriormente, que nós estamos num processo de transição. O mundo está em transição. E a gente é parte desse mundo. Ninguém é a mesma pessoa no dia seguinte da sua vida, homens ou mulheres. O que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente produz, os desafios que nós enfrentamos, nós estamos sempre em completa mudança. O processo de mudança das pessoas é parte do processo de mudança do mundo, né? Então, eu acho que as mulheres já estão participando. Agora, é preciso que este mundo veja as mulheres como participantes efetivas. Seja esse mundo governamental, esse mundo empresarial, o mundo de consumo, o mundo do lazer. Tudo é preciso que tenha o caminho de ida e o caminho de volta, né? Então, na minha percepção, nós já estamos no processo andando. E vai demorar um pouco para haver igualdade. Um pouco, que eu digo, uns séculos. Mas o processo, o mundo não se fez em um ano, né? Eu me orgulho de fazer parte deste momento da nossa civilização que vai transformar este mundo para uma coisa melhor. A gente tem alguns altos e baixos no processo, mas eles existem justamente para a gente burilar melhor o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas habilidades para a produção de algo que seja de interesse coletivo. Eu acho que as redes vieram para mostrar que os indivíduos são muito importantes, mas o senso de coletivo é fundamental. Nós vamos para um mundo muito mais voltado para o coletivo do que nós somos agora. Sueli? Eu penso como a Mara. Eu acho que as mulheres já estão fazendo parte como protagonistas no marketing, né? Eu não tenho um estudo que mostre também, de repente fica uma sugestão aí para desenvolver junto com a Rita, de repente, ou com alguém da comissão de marketing, a gente fazer um estudo de saber quantas mulheres nós temos atuando na área de marketing, né? De repente, aqui, entre as mulheres registradas no CRA, administradoras que atuam em marketing. Mas eu acho que a gente já está atuando, como em todas as áreas, temos os nossos desafios, mas duas características da mulher que eu vejo, né, como foi falado logo no início, existem semelhanças, né, e existem diferenças entre homens e mulheres. Eu acho que a mulher é extremamente curiosa, né? A curiosidade ela é muito importante para o marketing, porque não tem medo de errar também, né? Então, essa característica do não ter medo de errar e, ao mesmo tempo, uma pessoa curiosa que quer saber, né? No sentido de querer saber como está esse mercado, querer entender, já que o marketing é um estudo do mercado, ele começa com o estudo para terminar lá na venda, como a Mara comentou ainda agora. Então, assim, essa curiosidade de entender o que meu público quer, o que eu
posso oferecer para ele, né? Quais são as necessidades dele, não só as necessidades que ele diz, mas aquela, né, aquela definição lá do Kotler, de todas as necessidades, inclusive as necessidades secretas, né, as necessidades que ele não expõe, as necessidades reais. Então, acho que a mulher, essa curiosidade ajuda muito no marketing, na atuação. E uma outra característica é de relacionamento, né? A mulher tem essa necessidade muito forte de relacionar-se, né? E esse relacionamento com o cliente, com o mercado, traz informações, traz frutos que são super úteis para o marketing, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo a mulher no marketing. Rita? Então, eu concordo com a fala da Mara e da Sueli, perdão. Eu acho que realmente a mulher ela já está nesse movimento, né? Se a gente for imaginar a própria neurociência, né, quando a gente começa a entender como é que é o funcionamento da cabeça feminina e do masculino, a gente já vê muitas diferenças em termos de consumo, né? Acho que a mulher ela realmente ela tem uma necessidade realmente de falar, né, de experimentar, de procurar, de pesquisar. Ela não se contenta com o básico, né? Tanto é que, se você pegar uma pesquisa e identificar como é que é o comportamento de um homem ao visitar um shopping de uma mulher, você define rapidamente isso, né? Com quantas pessoas ela fala, com quantas pessoas ela busca essa informação. Mas eu acho que, no que tange a mulher ela ser muito mais, estar muito mais no processo do marketing, eu acho que a consumidora, hoje, ela tem uma vertente que, até então, ela não tinha, que é a abertura com que as empresas que hoje oferecem produtos e serviços fazem, no sentido de ter um olhar para o que esse consumidor ele busca, ele procura. E, se a gente puder aproveitar desse momento e realmente fornecer informações que possam construir novos produtos, novas experiências, eu acho que a mulher ela vai entrar muito forte nesse mercado. Porque, diferente do homem, quando você está fazendo uma pesquisa, desenvolvendo um novo produto, um novo serviço, você pergunta quais são os atributos. O homem ele é muito mais pragmático, ele é simples, ele te dá uma informação. Enquanto a mulher ela enumera, porque ela é minuciosa, ela é detalhista. E eu vejo essa capacidade como sendo uma capacidade de transformar, né, produtos em novas oportunidades. E, se ela se apropriar disso, ela está utilizando uma ferramenta poderosíssima do marketing, que é consumir de forma correta, mas, ainda por cima, influenciar as empresas no desenvolvimento de outros produtos. As empresas, hoje, elas estão ávidas por lançar produtos que possam realmente trazer diferenciais no mercado. A gente tem uma série enorme de produtos, inúmeras marcas, mas cada uma querendo se diferenciar a cada dia. Se ela se apropria disso, ela vai ter aí uma oportunidade enorme de contribuir para o marketing. Firmino? Existem algumas coisas que a gente é abençoado, né? Falar depois, que aí já está todo um pensamento formado, né? Só que eu vou por outro caminho. Me permitem? A mulher no mundo corporativo, o marketing, né? Voltado pelo marketing. Eu, colocado no mundo corporativo, eu posso pensar entre uma pessoa estar sendo admitida no mundo corporativo ou estar fazendo carreira no mundo corporativo, independente da empresa. E, para ela conseguir aliar o marketing em cima disso, eu vou no marketing pessoal. Como é que ela trabalha, ela enquanto pessoa? Ela sabe dos preconceitos. Diz que a mulher não conhece os preconceitos, conhece, estão aí, eles se apresentam. E, se ela sabe disso, como é que ela trabalha o marketing pessoal dela? Como é que ela expõe para o mundo corporativo que ela está querendo ser admitida ou que ela está querendo buscar uma carreira? Como é que ela se apresenta para esse mundo corporativo? Quais são as competências dela? Tá? Onde é que ela está se formando melhor? Como é que ela busca mais informações? É por aí que eu penso, tá? É nesse sentido que você é a imagem daquilo que você passa.
Não adianta você criar um e-mail aonde as pessoas vão olhar e vão torcer a cabeça. E uma coisa que veio na minha mente, tá? Hoje, no horário nobre da TV, são 2 mulheres fazendo propaganda de um bem de consumo que até bem pouco tempo atrás era masculino. Se a gente for lá no nosso fundamento de administração de Ford, todo carro é carro, desde que seja de preto, seja Ford. Não é? Hoje, no horário nobre da TV, nós temos 2 mulheres fazendo propaganda para marcas diferentes, não são as mesmas marcas, de carro. E não está dizendo que a cor do carro é que ela gosta, não. Uma é aventureira. Tá, faz alguma coisa num jogo que ela pega a chave, sai correndo e sai correndo atrás dela, e ela dirige aquele carro como um piloto de Fórmula 1 ou uma piloto de Fórmula 1. E o outro em cima de uma personagem da TV que aproveitou, ela era uma pessoa, o nome dela, está na televisão fazendo uma novela, mudou para a personagem dela, mas nem por isso deixou, e nem por isso diz, esse carro é para homem ou para mulher. É um carro para ser consumido. E isso é o marketing pessoal delas. Que elas chegaram ali através do marketing pessoal. Então, isso que eu falo, tá? A inserção no mercado de trabalho, corporativo ou não corporativo, está muito fundamentado no marketing pessoal que a mulher pode desenvolver. Muito bem. Bom, o nosso tempo se esgota, o assunto não se esgota, com certeza, mas o tempo se esgota, mas eu quero deixar ainda essa provocação. É uma pergunta da qual o Firmino não vai participar, ele não vai responder, a não ser por voto comum. Nós estamos num evento falando sobre o marketing e a mulher no mundo corporativo. E nós temos 2 pessoas do sexo masculino participando, um como mediador, outro trazendo opiniões. E aí eu queria que vocês falassem, né, sobre essa questão. Homem pode opinar nessa questão? A gente observa mais uma questão técnica ou uma questão emocional, social? Como vocês enxergam essa diversidade? Os homens conhecem? Quais os limites para a gente opinar? Ou, trazendo na questão da igualdade, a gente precisa compartilhar e crescer? Quais as visões de vocês nesse aspecto? É uma coisa interessante isso que você colocou, né? Eu acho que as pessoas são diferentes e essas diferenças é que, quando combinadas, é que fazem uma coisa transformadora. Então, acho que a gente tem que juntar as qualidades das pessoas, processá-las e aplicá-las de maneira construtiva para que as coisas aconteçam, né? Então, em princípio, na minha percepção, na minha vivência, eu acho que a gente pode tudo. O que a gente precisa é querer mergulhar de cabeça naquilo a que nós nos propomos, né? Eu mencionei aqui que eu comecei a trabalhar muito cedo. Na verdade, é até interessante, eu comecei a trabalhar com 14 anos, na época que podia ter trabalho infantil. Eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu quero comprar uma enciclopédia, eu não vou conseguir viver sem uma enciclopédia. Aí a minha mãe disse assim: sou eu que trago dinheiro para casa. O dinheiro que eu tenho dá para a gente viver, não dá para pagar a enciclopédia. Se você trabalhar e tiver o seu dinheiro, você compra a sua enciclopédia. Aí eu fui fazer um curso de datilografia, depois me candidatei a ser professora de datilografia e passei a trabalhar 3 horas por dia para ganhar um salário que me permitisse comprar a enciclopédia, que eu não comprei até hoje, 70 anos depois. Porque na medida que você vai ganhando dinheiro, e como eu digo, a gente é diferente a cada dia, as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas influências, tudo vai mudando. Eu jamais comprei essa enciclopédia. Jamais, jamais. Mas eu tenho tablet, tenho tudo que tem que ter, né? Então, eu acho que a gente faz tudo o que a gente precisa fazer para a nossa própria composição, né? E eu acho que é muito benéfica a junção dessas diferenças, sempre na direção da produção, da redução das desigualdades. Nós somos seres individuais, feitos, para quem for religioso, à imagem de Deus, para quem não é religioso, à imagem da química e da física, mas nós somos feitos da mesma matéria. O que nos transforma
em coisas diferentes, é o percurso de vida que a gente tem. E juntar esses percursos é que é importante para formar a vida futura. Então, eu acredito. Eu acho que homens e mulheres são seres que podem se influenciar, podem ser influenciados, serem influenciadores, assim como as organizações. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui, né? Não estava aqui. Agora, também quero dizer, como você disse que o assunto não acaba, que nós estamos aqui com a presença da nossa coordenadora da Comissão Especial da Mulher, a Yara Resina, que é o exemplo da pessoa que sabe fazer as coisas. Eu acho que ela seria tão boa como coordenadora de uma comissão especial do homem trabalhador, administrador, como ela é na comissão especial da mulher administradora, porque ela sabe o que ela tem que fazer e ela se cerca das pessoas que podem ajudá-la. Então, você já ajudou ela, porque aí a gente vai fazer, né, Yara, um encontro número 2. Número 2, já que tem muita coisa em suspenso, que nós não chegamos a falar, você já vai programar o retorno, tá? Sueli. Bom, eu acho que o que você está me perguntando é o que a gente tanto fala, né, no mercado e nas universidades, chamado diversidade, né? O que a gente está tendo aqui é uma presença de homens e mulheres, eu acho isso super benéfico. Eu acho que, inclusive, o Firmino poderia, já que você perguntou, né, se a gente autorizasse, ele poderia participar dessa resposta. E eu acho assim que a diversidade ela só acrescenta, né? Porque as diferenças, independente do que a gente imagine de diversidade, mas a gente está falando aqui de diversidade, né, homens e mulheres, mas ela só acrescenta, porque eu tenho uma visão do lado da mulher, o homem tem uma visão do lado do homem. Agora, é importante a gente ressaltar o seguinte: recentemente eu dei uma palestra aqui no CRA e eu falei isso no início da palestra, porque tinham vários homens e eu ia falar para a mulher, na verdade, né? Era uma palestra sobre mulheres, não para mulheres, mas sobre mulheres. E eu falei, primeiro, que existem homens feministas, né? Homens que efetivamente defendem essa questão da igualdade, defendem mesmo, defendem, acreditam e agem de acordo, porque tem homem que defende para os outros, mas não, na minha casa é diferente, né? Então, assim, existem realmente homens feministas. E existe, que foi o que eu falei na palestra, todos os homens convivem com mulheres, né? Então, se não for esposa, é namorada, é noiva, é a mãe, é a irmã. Então, tudo que a gente fala sobre reflexo, sobre preconceito, sobre as diferenças, ele, de alguma maneira, convive com isso, né? Então, é uma pessoa que tem plenas condições de opinar, mesmo que não esteja vivendo na pele a dificuldade, convive com pessoas e até com colegas de trabalho. O Firmino falou isso logo no início, né? Que foi gestor de mulheres e teve mulheres como gestoras. Então, assim, essa experiência também acaba impactando e a pessoa tem condições de dar a sua opinião como homem e como alguém que viu acontecer com outras mulheres, né? Rita? Eu concordo com a questão da diversidade, né? Eu acho que a diversidade é algo que realmente encanta e faz com que cada um de nós possa crescer. Todo aquele que está aberto para o aprendizado, ele tem a possibilidade de aprender com o outro. Durante a minha carreira profissional, eu sempre trabalhei com homens. E meu relacionamento com homens sempre foi muito natural. Até por isso, eu entendo que hoje o homem, pelas suas atitudes, pelas suas colocações, ele é muito mais racional do que emocional. E a mulher, ela já tem um pouco mais de carga emocional, hormonal, inclusive, né? E acaba sendo que o racional, em algumas horas, ele fica um pouco mais esquecido, né? E eu acho que essa junção do homem com a mulher, né, profissionalmente falando, faz com que esse equilíbrio ele ocorra melhor, né? Eu vejo hoje no meu relacionamento em casa, a forma com que eu tenho uma visão sobre um determinado assunto não necessariamente faz com que o meu marido tenha a mesma visão. E quando eu paro para olhar o prisma dele, é totalmente diferente do meu, mas eu aprendo coisas com ele.
e provavelmente ele aprende coisas comigo. Então, acho que é um momento saudável, que a gente, na verdade, acaba aprendendo uns com os outros, desde que estejamos abertos para o aprendizado. Acho que na nossa vida, como a Mara bem colocou, é uma estrada. E você, na verdade, se você se colocar como uma aprendiz da vida, você só tem a ganhar. E a diversidade faz com que a gente ganhe sempre. E a gente construa novos saberes e consiga também passar novos saberes e evoluir com isso. Então, diante das considerações, acho que o Firmino pode falar, né? Firmino Carneiro. O importante nisso, gente, é entender que nós somos feitos da mesma matéria, né, Mara? Não há diferença. A diferença pode ser genital, a única que eu enxergo, tá? Que hoje mesmo em dia já não está tanto, né? Tem solução, tá? Na minha vida profissional, eu gerenciei mulheres, eu fui gerenciado por mulheres, e digo para vocês, tanto tive aprendizado quando eu estava gerenciando mulher, quanto eu tive aprendizado quando mulheres me gerenciaram. Essa troca, essa diversidade, tá? Esses conhecimentos, eles são altamente positivos. Eles fazem com que a gente exercite cada vez mais a nossa parte humana, a nossa parte comportamental. Tá? Eu me lembro que uma vez eu criei um problema sério num curso de pós-graduação, porque alguém estava fazendo a defesa do livro da Águia e da Galinha, colocando a águia como a melhor coisa do mundo. Eu falei lá, eu defendi naquele momento, que a águia pode ser isso tudo, mas a águia é solitária. A águia não vive em comunidade. E nós vivemos em comunidade. Sem a comunidade, sem estarmos juntos, sem estarmos aqui nesse momento, nós não existiríamos. O CRA não existiria. O mundo não existiria. Então, não tem como fazer a diferenciação entre o homem e a mulher. É o conjunto. E, usando até algumas palavras já mais do que corriqueiras, é o conjunto da obra, né, gente? Essa obra que, para mim, é feita por Deus. Muito bem. Olha, eu só queria ressaltar que se você jogar lá na internet, no Google, e pesquisar mulher e marketing, mulher e mundo corporativo, você vai encontrar uma série de artigos, uma série de questões que são comuns a todos. Porém, esse tipo de conteúdo, esse nível de conhecimento, de reflexão, que não propõe respostas, propõe mais perguntas do que respostas propriamente ditas, você só encontra aqui no CRA-RJ, com a participação desses profissionais aí com uma longa estrada, uma longa jornada no mercado e que tem muito a aprender, como a Mara disse, a ousadia em dizer não sei, estou aqui para aprender. Acho que isso é extremamente importante e eu agradeço, né, pela sua audiência. Gostaria de agradecer a vocês aqui também, a participação. Muito obrigado, Mara. Obrigada. É quase um prazer que a gente tem, né? É um prazer, não é quase um prazer. É um prazer que a gente tem estar aqui usando esse veículo do CRA para chegar aos estudantes, aos estudiosos, às pessoas que nos apoiam. O CRA tem um compromisso muito grande com a formação de opinião, né? Nós somos influenciadores, nós como CRA, somos influenciadores da administração aqui no nosso estado e também fora do estado. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de estar nesses encontros, para mim é um enorme prazer. E, como você disse, a gente sai revitalizado daqui, porque daqui já vai surgir um novo encontro, daqui já surgiram 2 possibilidades de pesquisa e muitas ideias, né, que nós passamos a ter a partir da colaboração de todos. Troca é muito importante e o CRA é um local de troca muito eficiente, eu recomendo. Muito obrigado, Sueli Mota, também, pela sua participação aqui com a gente. Agradeço a oportunidade. A gente sempre aprende, né? Quando a gente reflete e tem esse tipo de oportunidade, a gente compartilha o pouco que consegue de oportunidade em função da oportunidade profissional, de atuação, né? E de formar pessoas, desenvolver pessoas, como a que a gente tem sendo professor, né?
mas a gente aprende muito sempre, né? E eu que agradeço a oportunidade ao CRA. Rita Lima, muito obrigado também. Obrigada pelo convite da Comissão da Mulher. Fiquei muito honrada em participar. Eu realmente comungo dessa mesma opinião de vocês. Acho que a gente aprende, né, a ouvir, a refletir e a ampliar os nossos horizontes, fazendo com que talvez uma informação ou uma ideia que a gente tinha sobre determinado tema, ele possa ser ampliado ou melhorado, né? Então, agradeço a todos vocês, né? Agradeço a contribuição de cada um, me fez hoje me motivar a buscar novas experiências, novas informações para poder me atualizar e para poder trazer novas reflexões para o público do CRA. Firmino Carneiro, muito obrigado também. Só agradecer, né? Nem doeu, né? Não doeu. Ela estava perguntando por que não doeu, porque é um desafio, pessoal. Tá? Eu tenho que agradecer muito. Ela está quietinha ali. Tá? Não sei se ela vai aparecer. Por mim, ela faria o fechamento. Tá? A coordenadora da Comissão Mulher Administradora, Yara Resina. Eu estava em casa, sossegado, na minha, quieto, quando bateu um zap ou um e-mail me convidando para fazer parte. Tá? E aí a gente sai da zona de conforto, né? Pesquisar, saber o que vai falar, não sei o quê. E, fundamentalmente, obrigado, Yara. Agradecer a vocês, o nosso aprendizado. Agradecer ao Josué, moderador, muito bom. O pessoal que está aí fazendo a mídia, o som, tá? A plateia. O Bruno da Uva, gente, foi ele que abriu o auditório hoje. Muito obrigado, Bruno, pela tua presença. E deixando o simples recado, este é o CRA, tá, pessoal? Para quem está nos ouvindo, tá? Aqui o administrador aprende, pesquisa, tem tudo que ele possa imaginar para que possa fazer a profissão dele cada vez mais digna e correta. Muito bem. Compartilhar conhecimento com respeito e profissionalismo para que todos venhamos a crescer e, apesar das diferenças, sermos tratados como iguais na questão do respeito. Fique bem e até a próxima roda de conversa aqui no CRA RJ.